O carro da Red Bull, o RB16B, com certeza sofreu alterações significativas no seu formato nesse ano de 2021. Mas todas essas modificações foram friamente calculadas e tiveram como resultado um ótimo desempenho desse carro contra a Mercedes nesse ano. Mas você sabe quais foram as principais alterações que foram melhorando o carro da Red Bull no decorrer de 2021? Se você ainda não sabe, fica nesse vídeo até o final, mas antes, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e a disputa entre Red Bull e Mercedes não é de hoje. Na verdade já faz diversos anos que as duas equipes têm brigado pelos pódios dentro da Fórmula 1, mas no ano passado a Red Bull veio com um pouquinho mais de sede ao pote. Apesar do domínio constante da Mercedes em 2020, acabou que no finalzinho do ano a Red Bull trouxe um RB16 diferente e que conseguiu bater a Mercedes em Abu Dhabi, conseguiu colocar alguns décimos ali em cima do carro de Lewis Hamilton. Todo mundo pensou que na verdade não ia ser nada demais, mas como a gente pôde perceber no início desse ano, como o carro do ano passado é muito parecido ou praticamente igual ao desse ano, a Red Bull podia aproveitar o modelo que deu muito certo no ano passado, fazendo algumas alterações importantes e dessa forma conseguiu um desempenho interessante em 2021, mantendo a liderança pela maior parte do campeonato. Mas não pense que isso é apenas por conta da manutenção do regulamento com relação ao ano passado. Isso porque a Red Bull sofreu um salto de desempenho já no início desse ano. Isso sem contar com os outros saltos de desempenho no decorrer desse ano de 2021 com relação à Mercedes. Isso tudo considerando, por exemplo, o teto orçamentário e o novo regulamento de 2022 pode deixar tanto a Red Bull quanto a Mercedes em maus lençóis. Mas é claro que eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo. Mas antes eu queria falar mais aqui sobre o Apoia-se do Hora do Piloto, que tem benefícios incríveis para você e você não pode perder essa oportunidade. Então, no mínimo, dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição, porque a partir de R$5 você já pode apoiar esse canal aqui com benefícios exclusivos. Então, dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas voltando ao assunto, segundo o Adrian Newey, que é um dos designers ali da Red Bull, o engenheiro mesmo, responsável por esse design de aerodinâmica do carro de uma forma geral, ele disse que em 2020 a equipe teve certas dificuldades em lidar com o RB16. Segundo ele, aquele carro era um pouco mais arisco, consequentemente mais difícil de pilotar. Isso sem contar que as atualizações novas que eram implementadas no carro tinham muita dificuldade em ser adaptadas, ou seja, na maioria das vezes não davam certo. E isso fez com que a Red Bull, de uma forma geral, tivesse que analisar os dados para entender qual era o problema específico no RB16. Segundo o Adrian Newey, isso ajudou muito a equipe, já que é muito mais fácil melhorar conhecendo os erros do que acertando em um carro. E foi justamente isso que eles fizeram. Apesar das dificuldades em 2020, entendendo ali principalmente a crise da Covid-19, que fez com que o regulamento se mantivesse para esse ano e, claro, eles tivessem que repetir ali o carro de 2020 com algumas modificações, eles conseguiram dar a volta por cima, alterando partes importantes do carro. Segundo Newey, na verdade, o que a Red Bull fez foi a alteração principalmente da caixa de câmbio do RB16, que fez com que o RB16B tivesse essa caixa de câmbio e a parte lateral do carro modificadas. E obviamente também foi possível a modificação da suspensão do carro, da disposição de como os braços de suspensão atuavam no RB16B. Isso fez muita diferença. Na verdade, outras equipes, como por exemplo a Mercedes, já haviam aplicado essa tática ali, essa técnica da suspensão no ano de 2020 e perceberam que deu muito certo. E a Red Bull pôde copiar essa técnica ali, copiar a disposição dos braços de suspensão, de modo que ela tivesse a oportunidade de melhorar a aderência do seu carro e, consequentemente, o seu desempenho. Isso limitou o que podíamos fazer aos tokens que podíamos gastar. Optamos por usar os nossos na caixa de câmbio, o que também nos permitiu mudar a disposição da suspensão traseira. Essa foi a única coisa que eu não senti que funcionasse muito bem no RB16. E como eu sempre digo, as fontes que eu utilizo em todos os vídeos aqui do canal sempre ficam aqui embaixo na descrição. Então essa entrevista de Adrian Newey, por exemplo,
tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Mas ele continuou falando e ele disse que a mudança na disposição desses braços de suspensão também possibilitou que a Red Bull fizesse mudanças aerodinâmicas importantes no seu carro, o que também afetou e muito a velocidade em curvas de alta ali, em circuitos com curvas de muita velocidade. Isso fez com que o RB16 fosse muito mais lento do que o RB16B em curvas de alta, como por exemplo no circuito da Áustria, que é um bom circuito para a gente utilizar aí, entendendo que as curvas de lá são muito de alta e a gente percebe realmente tanto na Áustria quanto na pista da Holanda, a Red Bull conseguiu andar muito melhor, tanto do que a Mercedes, do que as outras equipes no grid da Fórmula 1. Tivemos uma mudança de regulamento de médio porte durante o inverno, em termos de algumas restrições aerodinâmicas ao redor do assoalho e da parte traseira do carro. Não foi uma grande mudança, mas exigiu alguma otimização para acompanhá-la. Outra parte de importante revolução no carro da Red Bull foi o recorte em Z no assoalho, que na verdade começou justamente no RB16B. Esse recorte em Z ajudaria ali a equipe da Red Bull a manter a aerodinâmica, a pressão aerodinâmica gerada pelo assoalho do seu carro, o que é muito importante, já que no novo regulamento de 2021, ou na verdade, com as novas mudanças do regulamento de 2021, o assoalho não poderia ser modificado e algum tipo de furo ali nos assoalhos eram proibidos, situação que a Mercedes utilizava muito em 2020 e teve que parar de utilizar em 2021. A Red Bull encontrou uma solução fazendo justamente esse recorte no assoalho em Z e diminuindo o prejuízo por conta dessas mudanças aí no regulamento de 2021. Mas ainda assim, Adrian Newey disse que a Red Bull se encontra nesse momento em uma situação bem complicada. Isso porque ela entende que precisa continuar investindo nesse carro de 2021 para que ela possa vencer tanto o Campeonato Mundial de Construtores quanto o Campeonato Mundial de Pilotos. Entretanto, tem a questão aí do novo teto orçamentário, que limita a quantidade de dinheiro que as equipes podem gastar em um ano completo da Fórmula 1. Isso já limita muito a Red Bull, ainda mais considerando que ela teve que gastar grande parte desse dinheiro consertando os carros tanto de Max Verstappen quanto de Sérgio Pérez. E ainda por cima tem outro fator importante a se considerar nessa briga de 2021, que é o fator 2022, que na verdade vai ter um novo regulamento da Fórmula 1, constando ali como os carros devem ser e vai ser uma revolução na categoria. Talvez, se a Red Bull não começar a investir nesse momento no carro de 2022, pode ser que no ano que vem ela perca muito tempo com relação aos outros carros do grid. E Adrian Newey falou mais sobre isso também. Temos que continuar desenvolvendo o equilíbrio no carro desse ano, porque no momento temos uma chance pelos títulos e ao mesmo tempo não podemos apenas nos concentrar na atual temporada e ignorar o que está por vir. Inclusive eu falei mais sobre o que Adrian Newey falou sobre essa questão aí de continuar ou paralisar o desenvolvimento dos carros de 2021. Tanto a Mercedes quanto a Red Bull já se posicionaram com relação a esse assunto, apesar de que a Red Bull foi um pouquinho mais confusa, a gente não sabe muito bem o que eles estão pensando nesse momento. Mas se você quiser saber tudo sobre isso e entender o que as duas equipes estão pensando na linguagem ali, com as falas e de entrevistas de Christian Horner e Toto Wolff, eu vou deixar o vídeo sobre isso nesse card aqui em cima. Mas Lewis Hamilton também falou sobre esse carro da Red Bull de Max Verstappen logo após o GP da Bélgica de Fórmula 1, 2 GPs atrás. E segundo o próprio Hamilton, eles tiveram uma evolução considerável no seu carro, o que fez com que Max Verstappen tivesse muito mais facilidade em continuar liderando aquela corrida. Segundo Lewis Hamilton, a diferença de tempo entre as duas equipes aumentou e muito das férias de verão até o GP da Holanda, e vai ser importante que a Mercedes corra atrás do prejuízo no restante desse ano, ainda mais considerando esse novo acidente no GP de Monza que estava praticamente nas mãos de Lewis Hamilton. Acho que eles definitivamente melhoraram o carro com algum tipo de atualização lá na Bélgica, que obviamente não conseguimos ver o verdadeiro ritmo deles. Estamos tentando o máximo que podemos. Fizemos algumas corridas em que parecia que estávamos no mesmo nível deles, ou apenas um pouco à frente, mas houve apenas algumas delas. Então, eles deram um novo grande salto e tem sido difícil. Mas o que você acha sobre isso tudo? Você acha que a Red Bull pode chegar
a se prejudicar em 2022 por conta de todas essas novos desenvolvimentos que ela tem no RB16B desse ano, ou você acha que na verdade ela está calculando isso tudo muito bem para ser capaz também de disputar o campeonato mundial no ano que vem? Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso e para você, qual das duas equipes deve se sagrar campeã mundial de construtores no final desse ano e qual piloto deve ser campeão mundial de pilotos, Verstappen ou Hamilton? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Eu acredito que se a Red Bull continuar desenvolvendo o carro de 2021, principalmente nesse momento que está praticamente aí em 3/4 de temporada, provavelmente ela irá sim se prejudicar em 2022, porque ela precisa começar a desenvolver o carro do ano que vem. Entretanto, essa briga entre as duas equipes não chegou numa boa hora nem para a Mercedes nem para a Red Bull, já que essa briga acaba gerando aí uma vontade tanto dos fãs quanto dos pilotos e dos chefes de equipe de vencer essa disputa. E isso, na verdade, pode prejudicar tanto a Mercedes quanto a Red Bull em 2022. Me parece que Toto Wolff está muito mais consciente desse risco e ele já tem paralisado, segundo ele, já paralisou o desenvolvimento do W12 desse ano de 2021. Entretanto, Christian Horner disse que continua a desenvolver o RB16B, apesar de dizer também que se preocupa um pouco com o desenvolvimento do carro de 2022. A gente não sabe exatamente o que tem acontecido, mas é importante que as equipes tenham noção de que é necessário paralisar o desenvolvimento em algum momento aí de 2021 para focar justamente no ano de 2022. Mas a gente só vai saber exatamente o que tem acontecido no ano que vem. E até lá a gente vai continuar vendo essa disputa entre Verstappen e Hamilton, e que, na minha opinião, vai terminar como campeão mundial Max Verstappen dessa vez, o primeiro campeonato mundial dele e, claro, o campeonato de construtores, acredito que vai continuar nas mãos da Mercedes, com Valtteri Bottas e Lewis Hamilton guiando de uma forma espetacular. Claro que a gente vai precisar ver até o final do ano, mas a minha aposta nesse momento especificamente continua com Max Verstappen. Eu acho que ele sim é o favorito a campeão no final desse ano de 2021. Mas coloca a sua opinião aqui embaixo nos comentários, eu quero saber, obviamente, o que você pensa, e além disso, se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para todas as notificações, porque assim você não perde vídeo novo do Hora do Piloto, e assim também o YouTube te avisa quando eu estiver postando vídeo novo aqui no canal, tá bom? Então fica ligado, porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.